Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós vamos falar de um tema muito sensível e muito triste, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a escravidão africana. Quando começou, quando esses negros eles vieram para cá, muitos deles foram capturados, sequestrados, outros foram vendidos e trazidos para cá, para o outro lado do Oceano Atlântico, sendo vendido como mercadoria para trabalhar nos campos de tabaco e também de cana-de-açúcar. Mas a escravidão, pessoal, ela remonta a muitos anos não, séculos atrás. Só que, diferentemente da escravidão inicial, digamos assim, a escravidão no Brasil ela vai ser diferente. Por quê? Porque ela vai ter um caráter racial. Então, a escravidão que era praticada na Mesopotâmia, que era praticada no Egito, em Roma, na Grécia, era uma escravidão ou por dívida. Quando você tinha uma dívida, você tinha que pagar até você pagava e aí você seria liberto, certo? Ou perdendo uma guerra. Então, todo vencido de guerra era um escravo. Só que esse escravo, pessoal, era um escravo doméstico. Então, essa pessoa ia trabalhar na agricultura, em algumas civilizações, ela tinha direitos. Por exemplo, ela poderia casar, ela poderia ter famílias, ela ajudava o seu senhor em algumas atividades, ocupando alguns cargos, mas era um escravo, era um servo, pessoal, digamos assim. Porém, a escravidão que vai ser desenvolvida no Brasil vai ser uma escravidão de caráter racial. Então, esse negro, ele começa a vir para cá em 1538, trazidos pelos portugueses, unicamente porque eles vão ser vistos como povos inferiores. Então, eles não vão dever nada, eles vão perder a guerra, lógico que os europeus eles vão dominar esses povos, mas não vai ser esse motivo perdendo uma guerra. O único motivo vai ser por eles serem negros, pela cor da pele. Então, essa escravidão que vai vir para o Brasil em 1538, ela vai se dar unicamente exclusiva por causa da cor da pele. Então, esse europeu, ele traz esse negro africano, muitas vezes sequestrado, traficado, para trabalhar aqui compulsoriamente. Porque, segundo o europeu, esse negro ele não tinha alma. Então, ele vai se tornar uma mera mercadoria, onde ele vai poder ser vendido e ele vai poder ser trocado. E aqui ele vai sofrer os mais terríveis castigos que você possa imaginar. E eu tenho certeza que você já teve conhecimento sobre isso. Mas é interessante falar que a escravidão do negro africano não é exclusivamente do europeu no Brasil. Havia uma escravidão muito antes desse europeu chegar lá na África. E quem vai estar exercendo essa escravidão vão ser os árabes muçulmanos, que vão ser tão cruéis quanto os europeus, certo? Então, esses árabes, eles vão sequestrar esses negros, eles também tinham eles como povos inferiores. Esse negro, ele vai ser politeísta, então esse muçulmano, ele vai impor de qualquer forma esta religião para esse africano. Os que não seguirem essa religião, eles vão ser escravizados, eles vão ser vendidos, eles vão ser mandados para outros lugares para trabalhar. Muitos deles vão ser vão ser capturados, certo? E também vão ser castrados. Então, muitas etnias, elas vão simplesmente desaparecer. Por quê? Porque os homens daquela etnia foram castrados, não podem mais ter filhos, não podem mais procriar. Então, essa escravidão que pouco se fala, já era exercida muito antes desse europeu chegar e foi tão cruel quanto. Então, nessa história, a gente vai conhecer um pouquinho mais agora, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a escravidão doméstica, a escravidão islâmica, o tráfico negreiro e os povos desterrados, certo? Então, vamos lá. Bom, o que é uma escravidão doméstica, professora?
Essa escravidão doméstica, pessoal, foi a forma mais tradicional de escravidão na África e existiu antes da chegada dos europeus. Então, essa escravidão aí, ela, como eu acabei de falar, ela vai ser trabalhando no campo, ela vai ser trabalhando por alguém. Então, ou você vai virar escravo de duas formas, devendo ou perdendo uma guerra. Então, você vai ser um escravo doméstico, vai trabalhar na agricultura, nas casas, para o Senhor, na construção. E nada vai influenciar a cor da sua pele. Isso aí não tem nada a ver. Você perdeu uma guerra ou você está devendo. Então, você vai se tornar um escravo. A escravidão na África existe desde os tempos antigos do Egito, sendo esta de forma doméstica. Desta maneira, o escravo poderia constituir matrimônio e ter posses de terras, por exemplo. Esse modo de escravidão mudou a partir do contato com os árabes muçulmanos, quando estes ocuparam a região norte do continente africano. Mudou mais ainda a partir do século XV com o tráfico negreiro. Então, esse escravo, antes da chegada desses árabes muçulmanos e antes dos portugueses, do europeu, era uma escravidão doméstica, onde o cara perdia uma guerra, ele devia, ele ia ser escravo, trabalhar na agricultura, trabalhar para alguém, trabalhar em obras, até ele pagar a sua dívida. Então, ele poderia ter terras, ele poderia ter uma família normal. Então, isso aí era a escravidão doméstica. A partir do contato desses árabes e também dos europeus, muda-se o tipo de escravidão. Agora, a escravidão, ela realmente vai ser por causa da cor da pele. E o tipo de escravidão vai ser muito diferente do tipo de trabalho. Esse negro, ele vai sofrer as maiores atrocidades que a gente nem pode imaginar. Bom, vamos lá falar dessas características. Os escravos eram obtidos por meio de guerra. Então, ele perdia a guerra, ele ia se tornar escravo do povo que conquistou. As mulheres e crianças eram sequestradas e convertidas em escravas. Os escravos podiam se casar e ter terras. As mulheres escravizadas podiam se tornar concubinas e gerar filhos, que nasciam livres. Então, muitas dessas mulheres que eram escravizadas, elas se tornavam concubinas, ou seja, em outras palavras, era amante de um homem casado, certo? E aí ela tinha filhos e esse filho se tornava livre. Os escravos que fossem fiéis ao seu senhor poderiam ocupar cargos de prestígio local. Então, era uma escravidão diferente, mas era ainda escravidão. Só que essa escravidão ela vai mudar quando os muçulmanos eles chegam na África, certo? Então, vamos lá. A escravidão islâmica na África. Iniciada a partir do século VIII, com a expansão árabe pelo norte da África, ligada à islamização dos povos africanos, especialmente subsaarianos, ou seja, que ficam abaixo do deserto do Saara. A prática visava não apenas ao trabalho forçado, mas também ao comércio lucrativo de pessoas. Então, além do trabalho forçado, esse negro, ele começa o quê? Ele começa a virar uma mercadoria, onde ele agora vai ser trocado ou vendido sem respeitar a sua família, a sua origem e nem de onde ele vem. Não importa se ele tem família, se ele tem uma casa, ele vai ser vendido ou trocado, pessoal, já quando os muçulmanos eles chegam. Então, o tráfico árabe ele foi tão devastador quanto a escravidão europeia, certo? Então, a gente pode falar aí de cerca de 17 milhões de pessoas que foram escravizadas e mortas durante esse período lá na África, durante o domínio dos árabes muçulmanos. Então, esses árabes, eles castravam os homens. Então, muitas etnias, elas sumiram,
foram dizimadas, porque não tinha mais como os homens procriarem, porque eles foram castrados. E aí essa escravidão, ela durou cerca de 13 séculos antes da chegada dos europeus, certo? E assim, até 1950, a gente ainda tinha traficante de escravos lá na África, certo? Então, esses africanos, eles eram sequestrados e muitos deles eram vendidos pelos árabes muçulmanos e eles iam para alguns países, por exemplo, a Índia, trabalhar compulsoriamente. E aí os muçulmanos, eles acabavam incentivando a guerra entre as próprias populações e aí eles sequestravam esses negros e mandavam para outras cidades ou então simplesmente os tornavam escravos e eles teriam que trabalhar até o fim da vida para este muçulmano. Bom, era lá da África subsaariana que esses muçulmanos, eles capturavam, eles traficavam os negros, certo? Então, os árabes, pessoal, eles despertaram um forte desprezo pelos negros. Então, aos olhos deles, os negros eram sub-humanos e praticantes de antropofagia, ou seja, eles comiam pessoas. Então, eles não eram seres humanos. Então, eles mereciam todo o castigo e também serem escravizados. Então, essa escravidão aí muçulmana, ela vai ser uma escravidão extremamente feroz, tanto quanto, pessoal, a escravidão europeia, a escravidão portuguesa, certo? Então, vamos continuar. Povos berberes, conjunto de etnias e tribos que habitavam o norte da África, realizavam expedições pelo deserto do Saara. E aí eles iam lá nesse deserto, algumas delas capturavam esse negro e trocavam por produtos com os muçulmanos. Marfim, tecidos, cavalos, perfumes e pessoas escravizadas. Escravizados eram utilizados para serviços domésticos, militares e também agrícolas. Qual o impacto da escravidão islâmica? Bom, a intensificação da escravidão islâmica na África subsaariana consolidou a rota comercial e marcas sociais e culturais duradouras em diversas comunidades africanas. Então, ao longo de mais de 10 séculos de escravidão islâmica, milhões de pessoas foram escravizadas. Entretanto, a escravização de muçulmanos era proibida, o que fez com que diversas conversões acontecessem, como os malês, que era o termo usado no Brasil no século XIX para designar negros muçulmanos. Então, pessoal, quando esses escravizados eles chegavam no Brasil, eles também tinham que se converter ao quê? Ao cristianismo. Só que eles já eram convertidos ao islamismo. Então, isso aí foi muito diferente. Então, esse negro ele vai sofrer aqui o dobro. Então, se ele vai ser, no caso, convencido, né? No caso, forçado a seguir o islamismo, aqui vai ser do mesmo jeito. Ele vai ser forçado a seguir o cristianismo, no caso, pelos portugueses. Então, esse tráfico negreiro, o que é um tráfico? É você trazer esse negro da África. Então, esse tráfico negreiro, ele acontece quando os portugueses, eles conseguem adentrar a região africana, eles vão capturar esse negro, eles vão comprar lá mesmo, em algumas ocasiões, ou sequestrarem, simplesmente colocar dentro de um navio e mandar para o Brasil, para essas terras, para trabalhar nos canaviais e também no tabaco. Com a chegada dos portugueses ao continente africano, a escravidão tomou rumos diferentes dos já vivenciados naquele território. Daí em diante, pessoas especializadas passaram a capturar e aprisionar outras, que seriam escravizadas e enviadas a outros continentes, primeiramente a Europa, depois as Américas. Pessoal, então interessante é o seguinte,
que esses negros, quando eles eram capturados, eles eram mandados para o Brasil. E aí você viu que eles eram mandados para a Europa e também para o Brasil. Então esse negro, ele era capturado, então a família dele não sabia onde ele estava. Ele era capturado, colocado dentro desse navio, atravessava o Atlântico e chegava nas terras brasileiras. E na maioria das vezes, ou seja, todos que vinham para cá, eles jamais voltavam, pessoal. E muito difícil também eles encontrarem alguém da família. Então, muitas vezes, muitas famílias eram simplesmente separadas. Então, o pai era mandado para o Brasil, a mãe era mandada para um outro país e essa família jamais voltavam a se encontrar novamente. Então, na escravidão islâmica, já foi muito difícil para esse africano. Quando o português ele chega, ele já começa a mandar essas pessoas para um outro continente, o que vai ser ainda mais difícil. Então, desde muito tempo, esse povo acaba sofrendo com isso. Lembrando que na escravidão doméstica, você trabalhava no campo, você tinha alguns direitos, digamos assim. Só que a escravidão islâmica e a escravidão portuguesa já trouxe um outro caráter repressor, um outro caráter violento e um caráter extremamente racial, porque para os islâmicos e para os portugueses, os negros eram vistos como uma sub-raça que tinha realmente que ser escravizado e sofrer até o último dia de sua vida, pessoal. Então vamos continuar. Bom, o tráfico negreiro é um tipo de comércio de pessoas negras escravizadas, que ocasionou diversos conflitos internos na África, uma vez que muitos passaram a ver na conquista de outros povos uma oportunidade de lucro. Os maiores reinos adotantes dessa prática foram os de Axante e Daomé. Pessoal, um escravo, ele custava muito dinheiro. O escravo era uma propriedade. Tanto é que quando os ingleses tentaram pressionar o Dom Pedro II para libertar os escravos, ele não libertou. Por quê? Porque os escravos, no século XV, XVI, eram uma mercadoria valiosa. Então, era uma pessoa que ia trabalhar para você pro resto da vida dele, ia trabalhar compulsoriamente, ele não ia ter descanso, ele não ia ter um salário, ele não ia ter uma família, ele ia ser simplesmente uma mercadoria. Então, quando começa a ocorrer esse tráfico negreiro, esse sequestro de pessoas, muitos povos de muitas tribos vão sequestrar outros povos e vão vender para os portugueses. Nesse novo modelo, as pessoas escravizadas não tinham nenhum direito, pessoal. Elas trabalhavam compulsoriamente noite e dia. Muito menos participavam da cultura local. Ao contrário do que acontecia na escravidão doméstica. As relações comerciais ficaram tão grandes que em determinado período não mais eram suficientes pessoas e terras litorâneas. Ou seja, o comércio de pessoas escravizadas cresceu demais a ponto, pessoal, que não tinha mais espaço para você colocar esses escravos. Então, só na América Portuguesa você pode contar aí com 12 milhões de escravos, pessoal, para você ter uma ideia de como esse povo ele capturou e usou esses africanos. Bom, essas pessoas eram obrigadas a caminhar até o destino, acorrentadas e quase sem comida, para que não tentassem fugir. Especificamente para a América, 12 milhões de pessoas foram escravizadas ao longo de 3 séculos. Estas vinham principalmente da África Ocidental e Central. Então, pessoal, foi muito difícil a libertação dos escravos aqui no Brasil. Somente em 1888, com a Lei Áurea, ocorreu essa libertação. Mas a gente sabe o seguinte, que foram libertos, porém não tiveram a dignidade e nem oportunidade para eles viverem em sociedade. Então, muitos deles, quando foram libertos, eles acabaram ficando nas antigas fazendas, trabalhando, pessoal, da mesma forma. Por quê?
porque a princesa ela só assina a lei, mas não vai criar uma estrutura para receber essas pessoas que eram escravas. Então, esses negros, mesmo libertos, eles não vão ter dignidade, eles não vão ter um local seguro para trabalho, nem para morar. Os filhos, eles não vão ter escolas, eles vão sofrer os mais diversos preconceitos que você possa imaginar. Eles são pessoas livres, mas ao mesmo tempo eles vão estar sem essa liberdade, acorrentado ainda nos antigos locais de trabalho. Então, a Lei Áurea ela vem trazer a liberdade, mas só no papel. Por quê? Porque esse negro ele vai continuar sendo marginalizado e tratado, pessoal, com extrema violência e também com extremo descaso, porque não vão dar para ele oportunidades como dão para os brancos. Os filhos não vão para a escola, eles não vão ocupar cargos altos no governo, eles ainda vão serem vistos como escravos, certo? Então, para apagar esse passado que não tem como apagar, é muito difícil. Então, até nos dias de hoje, a gente vê os resquícios dessa escravidão portuguesa que durou o quê? 3 séculos na nossa sociedade atual, quando a gente vê no jornal, na internet, vários casos aí de racismo, certo? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, dito isto, a escravidão africana e o povo negreiro foram responsáveis pelo maior deslocamento forçado da história, arrancando milhões de tráfico de homens, mulheres e crianças de suas terras natais e os lançando em um novo mundo de violência e exploração. Como eu falei para vocês, essas pessoas que eram sequestradas, que eram vendidas, elas jamais vão voltar para sua terra, não tem como. Elas vão morrer para onde elas foram enviadas. E lembrando que muitos pais vão ser separados de suas famílias, muitas mães vão ser vendidas para homens, crianças também que vão ser exploradas, tanto economicamente como sexualmente também. Então, vai ter aí 3 séculos de extrema violência e exploração. Povos inteiros foram desterrados, ou seja, privados de sua identidade e cultura. Então, quando esses povos eles vão para outros territórios, eles vão ser obrigados a seguir a cultura do colonizador, pessoal. E também um dos maiores motivos dos castigos dos senhores era na questão religiosa, onde esses africanos que vinham, eles eram politeístas, pessoal, eles adoravam vários deuses e até mesmo alguns eram também muçulmanos, eles tinham uma religião. E aí o europeu, quando traz para cá, ele acredita que esse negro ele não tem alma, porém ele vai, no caso, forçar a esse negro seguir a sua cultura e principalmente a sua religião. E aqueles que não seguiam, no caso, recebiam os piores castigos, como muitas chicotadas, no caso europeu, tirando algum membro, um dedo, um dente, eles sendo amarrados no sol quente. Então, assim, esses são um dos exemplos, né, dos castigos que os negros eles sofriam. Bom, o tráfico transatlântico transformou pessoas em mercadorias, transportando-as em navios lotados para as Américas, vindo de impérios africanos como Congo, Daomé e Mali. Muitos foram vendidos por líderes locais e forçados a sustentar a economia colonial. Pessoal, a faixa etária desse negro era até os 27 anos. No Brasil colônia. Por quê? Porque o trabalho era tão exaustivo, que ele não conseguia passar disso. Então, esse negro, ele trabalhava de forma compulsória, dia e noite. Primeiro na cana-de-açúcar, vai ser no tabaco, depois nas minas. Então, esse negro, ele vai ser simplesmente explorado de todas as formas que você possa imaginar. Então, os portugueses eles iam até a África e os líderes de lá
eles vendiam esses escravos, né? Eles vendiam essas pessoas. Então, essas pessoas ali, elas já não têm mais o caráter de um ser humano. Elas se tornam o quê? Uma mera mercadoria, que ela pode ser vendida ou trocada pela pessoa que o comprar. Os navios negreiros, amontoados em porões fétidos, muitos morriam antes mesmo de chegar ao destino. Os que sobreviviam eram submetidos a castigos brutais, separados de seus familiares e forçados a trabalhar em condições subhumanas. Pessoal, como eu falei para você, esse negro, ele vai sofrer os mais diversos castigos que você possa imaginar. E humilhações também, certo? Então, ele sai da sua terra, nunca mais vai voltar, vai morrer aqui, e aí ele vai sofrer durante 3 séculos todo tipo de humilhação e violência que você possa imaginar. No entanto, mesmo diante do sofrimento, mantiveram vivas suas tradições, suas crenças e sua resistência. Bom, eles recebiam muitas vezes castigos, pessoal, por quê? Porque eles não falavam português. Quando eles estavam na presença do Senhor, ele era obrigado a falar o português. Só que quando estavam eles, somente eles dentro dos dormitórios ou trabalhando, eles falavam a língua materna. E aí, quando o português, o europeu, ele via, ele dava a chicotada. Por quê? Porque é proibido. Você agora pertence a nós, você tem que seguir a nossa cultura. No ato de você falar a língua materna, o ato de você cultuar os deuses, o ato de você lutar, você se torna alguém resistente. E aí, mesmo com todos os castigos que você possa imaginar, essa população ela acaba deixando algumas crenças e tradições ao longo dos anos. Crenças essas e tradições que nós seguimos até hoje, pessoal. A desterritorialização. Bom, galera, olha só que palavra trava-língua aí. A desterritorialização não foi apenas física. Leia aí na sua mente, pessoal. A desterritorialização, olha só. Não foi apenas física, mas também simbólica. Os colonizadores tentaram apagar suas línguas, suas religiões e seus costumes, mas os africanos escravizados encontraram formas de preservar sua identidade. A capoeira, o candomblé, os tambores e os cantos de trabalho foram formas de resistência cultural que sobreviveram e se tornaram marcas da diáspora africana. Bom, pessoal, a escravidão no Brasil, ela se deu por motivo religioso. Então, na religião, ela justifica essa escravidão. Então, quem não seguia o cristianismo poderia ser escravizados, certo? A escravidão no Brasil, ela vai ter origem desde lá da Idade Média. E foi a África que mais sofreu com a escravização de pessoas. Então, em 1538, chegam no Brasil mais ou menos aí 4,8 milhões de negros, e Portugal vai se tornar o maior centro mercador de escravo. Então, a escravidão pelo Oceano Atlântico, esse tráfico negreiro, vai ser um fenômeno próprio, diferente da escravidão que já existia em outras partes do mundo. Então, hoje, apesar da gente seguir algumas dessas culturas, capoeira, candomblé, tambores, é possível a gente já identificar na nossa cultura um certo preconceito. Por quê? Porque desde sempre a gente aprendeu que nós deveríamos ser de uma religião X, que nós deveríamos cultuar um Deus X e que qualquer coisa diferente disso era algo ruim, era algo mal. Então,
mesmo hoje, no século XXI, em 2026, algumas características culturais desses negros que foram deixadas no Brasil, elas também são marginalizadas. Por exemplo, a religião. Falei do candomblé, lembrando que não é uma religião, mas é uma religião influenciada pela religião africana. Então, hoje, como o Brasil, a maioria são cristãos, quando você pega, e católica no caso, quando você pega uma religião diferente, a gente acaba por marginalizar. Então, há toda um pensamento em torno dessa religião, que é algo ruim, que é algo que não é de Deus, que é algo que não faz bem para as pessoas. Então, mesmo após o fim da escravidão, esse negro, ele ainda é marginalizado por sua cultura, por sua religião e também por seus costumes. Bom, lembrando que a escravidão, pessoal, vai deixar um traço devastador na vida dessas pessoas. E também é uma página muito triste da história do Brasil, porque durante 3 séculos esses povos eles foram escravizados. E como eu disse, o Brasil libertou, mas não queria libertar, libertou por pressão através de um documento que na prática não valeu nada. Por quê? Porque esse negro ele foi liberto, mas a liberdade de fato ele não tem, até hoje ele não tem. Por quê? Porque graças a esse período da escravidão, isso aí se reflete na vida dessas pessoas hoje, onde há muitas questões raciais como preconceito e poucas oportunidades para essas pessoas no mercado de trabalho, também na questão na sociedade em geral, na cultura, na música, no cinema, enfim, até hoje a gente vê aí os prejuízos dessa escravidão. Lembrando que a Lei Áurea, ela liberta, mas ela não cria mecanismo para receber esse negro na sociedade, que durante muitos anos, até hoje, ele é visto como alguém inferior por muitas pessoas que se dizem superiores a ele. Certo, pessoal? Bom, a aula de hoje é essa. Espero muito que você tenha gostado, que você tenha entendido, certo? Próxima aula a gente se vê, já estou com saudades. É isso, um grande beijo e tchau!